Atos capítulo de número 8. Vamos rever um momento maravilhoso aqui. Atos capítulo 8, verso 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 9. Havia um homem chamado Simão, que há algum tempo vinha praticando feitiçaria na cidade. E isso impressionava toda a população de Samaria. Ele se dizia poderoso e notável. E todas as pessoas, das mais simples às mais ricas, davam-lhe grandes créditos e exclamavam: este homem exerce um poder divino, chamado o grande poder. E muitos seguiam, pois vinham sendo iludidos por ele há bastante tempo, por meio de suas artes mágicas. Contudo, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado, e acompanhava com curiosidade a Filipe por toda parte, contemplando perplexo os grandes sinais e maravilhas que eram realizados. Você pode dizer glória a Deus ou não? Pai querido, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que esta manhã, meu Pai, o Senhor possa nos instruir de maneira poderosa, meu Pai, porque aquilo que vem ao nosso coração, vem à nossa mente, aquilo que nós entendemos, nós compreendemos e passamos a exercer, e passamos a praticar. Então, Pai, que o Senhor possa nos ajudar nessa empreitada que o Senhor mesmo estabeleceu em nosso coração. Desde quarta-feira nós estamos falando sobre o poder que exercemos, o poder que temos dado pelo Senhor, dado pelo nome de Jesus. Nós temos, meu Pai, entendido bem que o Senhor ministrou, nos ensina, e através desta palavra traz até nós, todos nós, a possibilidade real, meu Deus querido, de vermos o Teu Evangelho, vermos, meu Pai, o poder do Senhor, o poder aí do alto, meu Pai, estabelecido em nossas casas. Por favor, meu Deus querido, enche as nossas vidas agora desse entendimento de alegria, e que o Teu nome seja glorificado. Assim que eu abençoo este povo e peço, por favor, meu Pai, por Tua infinita misericórdia e graça, porque eu não mereço, mas que o Senhor, meu Pai, possa me usar como canal livre, desimpedido e desembaraçado do Teu Espírito Santo. Abençoe esta igreja no nome de Jesus, e toda a igreja diga glória a Deus. Mais uma vez, agora é para a palavra de Deus, então agora tem que ser muito forte. Mais uma vez, estou praticando essa manhã, né? Vocês estão, puxa ali, de novo. Libera as tuas mãos aí e dê uma forte salva de palmas à palavra de Deus. Glória a Deus. Pode tomar assento, queridos. Glória a Deus. Acabamos de ler aqui alguns versículos onde um camarada chamado Simão, não era o nosso Simão Pedro, não era o nosso carrancudo Pedro, que depois vai fazer uma obra maravilhosa. Esse aqui é outro. Esse aqui era um camarada que praticava artes mágicas. E nós vamos ver aqui algumas coisas interessantíssimas. Uma delas, a fragilidade do povo. A Bíblia diz que ele praticava artes mágicas. E através das artes mágicas, desde as pessoas mais simples até as mais ricas. E por que essa distinção? Não é porque a pessoa é melhor sendo rica, nada disso. É porque a pessoa mais rica, a gente supõe que ela tem acesso às melhores escolas, os melhores mestres, os melhores livros. A gente supõe que, hoje pela internet, olha, a internet eu sempre critico muito alguns aspectos da internet, mas um dos aspectos muito bons da internet é que ela leva ao alcance de muita gente aquilo que antes só pessoas mais ricas podiam ter, livros que podiam alcançar. Então tem o seu lado bom também, se a gente souber usar, tem o seu lado bom, desde que você não fique só na pesquisa na internet, né? De repente alguém adultera alguma coisa, escreve uma bobagem lá e você sai falando uma bobagem a vida toda. Então desde que você pesquise. Mas naqueles dias ele vai dizer que esse Simão, através de artes mágicas, ele enganava tanto os ricos quanto os pobres. Estava dizendo mais ou menos assim, enganava todo mundo. Isso também tem esse alcance, essa expressão, rico, tanto rico quanto pobre. Alcançava todo mundo, enganava eles a ponto de eles olharem e falarem: olha, esse homem prega o poder de Deus, o grande poder, a ponto de eles chamarem assim, o grande poder. Essa é uma expressão que a gente só usa quando é algo que vem lá de Deus mesmo, lá da parte de Deus. Você fala, o grande poder. Então nós percebemos uma primeira coisa aí, antes de nós chegarmos no âmago da nossa questão hoje aqui, nós vamos perceber que a fragilidade da sociedade, a fragilidade das pessoas mais simples, ainda que ricas ou pobres, não importa, como a pessoa, quando ela é simples demais, sem prestar atenção no que Jesus disse, seja
você vai ser manso como a pomba, prudente como a serpente. Ele está dizendo assim, que atento, né? Seja atento. Por quê? Com artes mágicas, ele conseguia induzir todo o povo a olhar para ele e ver que ele era um profeta de Deus, alguém que trazia uma mensagem de Deus. Nós percebemos a falha grave, grotesca nisso logo de cara, porque ele enganava o povo. E quando nós vamos ver qual a característica de Deus, não tinha como bater. Deus simplesmente não é um Deus de engano, Deus não é um Deus de mentira. Então quando ele enganava o povo, ele estava mentindo, estava iludindo o povo. Se ele estava enganando e iludindo o povo, não era algo de Deus. É muito importante a gente entender isso, porque certa feita Jesus falou, olha, chegaram os discípulos, chegaram e falaram para ele, estão falando em seu nome, o que a gente faz? Falou, calma, se não são contra nós, né, são por nós, calma. Jesus estava falando em outra perspectiva. Aquelas outras pessoas estavam chegando e falando, usando o nome de Jesus, sem que fossem próximos de Jesus. Isso é uma outra coisa, isso é uma outra história. Aqui nós estamos falando de um homem que estava enganando o povo. Eles não estavam usando o nome de Jesus, ele estava enganando o povo. Então ele praticava artes mágicas, e durante muito tempo, a Bíblia diz que isso aconteceu durante muito tempo, muito tempo. Por isso, nós aqui nesta igreja, com muita humildade, nós tomamos um cuidado enorme. A gente muda layout, a gente prepara a roupa diferente. Olha só, estou mudando o layout da igreja. Consegui passar 16 anos para me convencer a pintar de preto esses 3. Os jovens me levaram 16 anos pedindo. Lembro do meu filho, ele ainda era jovenzinho, falando para mim, pai, sabe o que é? Se pintasse de preto onde tem e colocasse ali no telão, fica mais fácil para as pessoas verem. Levaram 16 anos para isso, algumas mudanças. A gente toma muito cuidado com algumas mudanças, mas a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, vai vendo que isso tudo faz parte de uma apresentação, faz parte com que a gente consiga se comunicar melhor com os jovens, consiga se comunicar. Mas a gente toma um cuidado enorme para que a gente nunca abandone a pureza da palavra. Então a gente se apresenta diferente, a gente tem telão, tem dança, tem coisas maravilhosas acontecem, a gente transmite, muda o jeito. Eu só vinha de terno e gravata, muda o jeito, isso não tem problema. O que não pode mudar é a pureza desta palavra, a verdade dessa palavra. Isso não pode mudar nunca. Então isso nós prevalecemos e a gente luta para que isso aconteça. Nos ajude em nome de Jesus. Mas vamos continuar aqui com o nosso Simão. Ele, olha a fragilidade do povo. Durante muitos anos, ele enganava o povo com artes mágicas. Para vocês verem como o povo tem uma necessidade, busca, tem sede. Como a sede, pode ter certeza, a sede na tua família, viu? A sede. Eles às vezes não conseguem entender, por isso a necessidade de nós prestar muita atenção, porque há sede nas pessoas, as pessoas buscam, as pessoas querem, elas querem saber. Elas tinham tanto desejo que mesmo com artes mágicas, que na realidade não surte o efeito desejado, porque a arte mágica é apenas um engano, mágica é um truque, significa que nunca, durante todos aqueles anos, todas as coisas que ele fez nunca foram levadas a cabo, nunca tiveram resultado real, era apenas engano, e as pessoas estavam tão cegas, que não conseguiam perceber aquilo. É por isso que a gente sempre ensina o poder da profecia, nós sempre ensinamos o poder da palavra. Ela vai te causando um efeito poderoso, sobrenatural na tua vida. A palavra vai penetrando em você, a palavra vai te ensinando, vai te amadurecendo, e tanto tempo depois, você ainda estará convicto que o nome de Jesus tem poder. O que Simão faz? Através de artes mágicas, então a gente percebe, a primeira coisa que a gente percebe é a fragilidade do povo. Então no nome de Jesus não se deixe enganar, no nome de Jesus preste muita atenção, porque tem uma palavra viva, tem uma palavra que foi escrita, uma palavra que chegou ao alcance de todos. Martinho Lutero fez um serviço, prestou um serviço maravilhoso para o mundo todo. Nós não vamos aqui dizer se ele estava certo em tudo, se ele estava errado em tudo. Nós não vamos entrar em discussão aqui de se a atitude dele foi certa ou foi errada, mas o serviço que ele prestou, fazendo com que esta palavra fosse traduzida e chegasse ao alcance de todos, porque até Martinho Lutero era apenas os sacerdotes que liam a palavra. Eu visitei uma igreja fora do país, era interessantíssimo. Ela tem o altar, depois no altar tinha o local do coral, e atrás tinha os bancos. As pessoas não tinham nem visão de quem estava ministrando, e a pessoa ainda ministrava em latim.
Então a pessoa está falando aqui em latim, as pessoas do outro lado, e todo mundo olhando aquilo, e a impressão que queria passar é que era a voz de Deus. Então chegava aquela voz pelo alto assim, então eu escutava, e todo mundo falava amém de uma coisa que nem sabia o que estava dizendo. O latim, hoje uma língua morta inclusive. Então qual era a preocupação? O que é que se fazia aqui? A ideia era tentar levar as pessoas ao entendimento de sobrenatural, para que as pessoas ficassem aqui presas àquilo como uma arte mágica. Martinho Lutero presta um trabalho incrível, incrível, incrível. Quando a tradução da palavra, e a palavra chega até nós, você tem a oportunidade de ler, você tem a oportunidade de orar, você tem a oportunidade de buscar a verdade e praticar a verdade. Esse é um trabalho maravilhoso que ele fez, maravilhoso. Só por isso já valeria a pena ser crente, hein? Só por isso já valeria a pena ser crente. Simão está enganando o povo. Lembre-se que naqueles dias, também a palavra não estava ao alcance de todos. O que prevalecia era a tradição. O que era a tradição? A tradição é um conjunto de elementos históricos, livros, mas naqueles dias era a tradição oral. O pai falava para o filho e assim por diante. Então a leitura da palavra era feita apenas na sinagoga. Eles iam na sinagoga, abriam e liam a palavra. O povo em si não tinha o conhecimento. Então as pessoas, através de artes mágicas, através de truques, induziam o povo e enganavam. E durante muito tempo isso aconteceu. E conforme as coisas vão acontecendo, você sabe qual é o problema de quem engana? É que aquilo acaba virando uma verdade. Já viu aquilo? Uma mentira. Chega uma hora que aquilo já está... A pessoa já nem fica mais constrangida com uma mentira. A pessoa fala aquilo naturalmente. Chega uma hora que parece que faz parte da vida dela. Por isso, nunca se permita pegar numa mentira, e se um dia pegar numa mentira, se arrependa rápido, porque a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, você vai se acostumando com ela, e chega uma hora que ela passa a fazer parte integrante da tua vida. Isso já fazia parte da vida de Simão. Mas de repente surge uma pessoa, e uma pessoa que não era um dos apóstolos, uma pessoa que não era o próprio Senhor Jesus, que inclusive aqui, ele já tinha ascendido aos céus. Não, surge uma pessoa que era um diácono. Quer ver eu identificar ali para vocês? Se nós pegarmos aqui, capítulo de número 7 de Atos dos Apóstolos. Não, peraí, desculpe. Só um segundinho. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver o versículo 5, onde houve a escolha dos diáconos. Tal proposta, deixa eu ver aqui isso, agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócono, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Vocês estão vendo ali o nome Filipe. Era este Filipe, um homem que foi separado para ser diácono. E às vezes a gente imagina, né, a figura do diácono, aquele que tem ali um roteirinho só para chegar e ficar na porta, só para chegar e ajudar a arrumar a cadeira. É que nós já vamos chegar nisso já, desde quarta-feira, está firme no meu coração, ministrar para a igreja, o poder que tem essa palavra e como ela chega em você, e como através de você pode abençoar toda a tua casa. Desde quarta-feira estou firme nesse propósito. Mas a Bíblia vai dizer então que, voltando aqui para a nossa história, voltando aqui, ele vai alcançar, Simão vai ver um diácono, Filipe, um diácono, um homem sem nenhuma grande patente na igreja, estava anunciando o evangelho. E através da vida dele, por anunciar o evangelho, coisas incríveis estavam acontecendo. Oi, pastora. Coisas incríveis estavam acontecendo. Ele ministrava, e a Bíblia vai dizer que Simão vai olhar para ele e vai ficar maravilhado por ver os sinais e maravilhas, porque daí Simão ficava tentando olhar e ver onde é que estão os truques dele. Já que Simão fazia truque, ficava procurando onde é que estavam os truques de Filipe. Cadê os truques de Filipe? E de repente ele via um cego que ele conhecia há muito tempo enxergar, e ele fala: peraí, esse truque eu não sei fazer. De repente ele via alguém que não andava há muito tempo, ele vê andar, Simão fala assim: peraí, esse truque eu não sei fazer. Aí ele vai ver assim, alguém que estava lá leproso, e de repente é curado da lepra, ele fala: esse truque aí eu não sei fazer. Ele vê uma família que estava destruída, de repente a família cheia de fé, ele fala: eu nunca consegui fazer esse truque. Ele percebe que alguma coisa diferente estava acontecendo, alguma coisa diferente acontecia através daquele homem que era só um diácono. Sabe para que ele foi separado anteriormente? O capítulo 6 que nós acabamos de ler, só um versículo, diz que as viúvas gregas estavam reclamando porque elas estavam sendo preteridas na hora de distribuir os alimentos, estavam recebendo menos alimentos.
Então os apóstolos falam: olha, nós precisamos continuar aqui no ministério da palavra, então vamos levantar aqui algumas pessoas que vão cuidar disso. Então inicialmente ele foi levantado para cuidar de cesta básica. Só que para cuidar de cesta básica, para você ver como o evangelho é sério, como o evangelho tem que ser levado a sério, para cuidar de cesta básica, para cuidar de distribuição de alimentos, eles escolhem homens cheios do Espírito Santo, homens que conheciam a palavra de Deus. Então se tem alguém do teu lado, se não tem, fala para você mesmo, mas tem alguém do teu lado, olha para a pessoa e fala assim: para fazer qualquer coisa relacionada a Deus, tem que ser cheio de Deus. Fala assim. Eles são separados para isso. Mas de repente esse homem que foi separado só para ajudar a distribuir cestas básicas, ele de repente se pega pregando em Samaria. Nós estamos em Samaria aqui, pregando em Samaria, pregando o evangelho em Samaria. E como ele se dispôs, era um homem simples, para fazer uma coisa simples, mas como ele se dispõe a pregar a palavra verdadeira, de repente está acontecendo milagres que o outro só fazia com truques mágicos. Diferença de truques mágicos é que não surte o efeito. Diferença do plano de Deus e do projeto de Deus é que surte efeito para sempre. E isso surpreende Simão. Simão olha e fala assim: o que é isso? E a Bíblia vai dizer que ele começa a olhar, atônito aqueles sinais, ele começa a ver, e começa a ver as pessoas andando e fala: puxa, é verdade. E ele percebe que tem algo muito diferente naquilo, muito diferente. Então ele pega e abraça aquilo, e a Bíblia diz, então, queria que a gente desse uma lida de novo do versículo 13 do capítulo 8. Eu vou lendo aqui, já vai passar aí, 13 do capítulo 8. O próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. Você pode dizer glória a Deus? Não? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Olha o poder do evangelho. Pode deixar aí um pouquinho só esse versículo. Olha o poder do evangelho. O cara era rico. Um pouquinho mais, nós não vamos ter tempo de ver isso hoje, mas mais para frente, os apóstolos, sabendo que estava sendo pregado o evangelho em Samaria, eles descem, eles vão lá. E quando chegam lá, Simão chega e fala assim: quanto vocês querem para me dar esse poder aí, para impor a mão sobre mim, eu também tenho esse poder. Então os apóstolos vão falar para ele: fica com o seu dinheiro aí, seu dinheiro é para a tua perdição. Então, aqui nós não vamos ver esse ponto, mas ele era um homem rico, e como ele tinha ficado rico, tudo indica que era um homem que tinha ficado rico enganando o povo. Tudo indica isso, pela forma como a palavra nos escreve, tinha ficado rico enganando o povo. E a Bíblia então vai dizer que ele olha e fica, o próprio Simão, da mesma forma, creu e foi batizado. Olha que coisa incrível, olha que poder tem o evangelho. Essa era a forma dele ganhar dinheiro. Ele deixa tudo para descer as águas e dizer para todo mundo, fala assim: agora eu vi a verdade. Essa era a forma dele dizer: eu vi a verdade. E ele continua, a Bíblia continua: e acompanhava com curiosidade. Esse é um grande erro dele, não cometa esse erro. Os milagres contidos na Bíblia não é para despertar curiosidade em nós, é para despertar fé. Esse foi o erro dele. Ele viu aquilo, não é curiosidade, é para despertar fé. Eu já preguei aqui, uma vez por ano, eu prego a passagem em que Jesus está ministrando em sua casa, 4 homens abrem o teto, desce um paralítico, e ali ele fala: os teus pecados foram perdoados. Ele fala, vendo a fé deles, ou seja, dos amigos inclusive, ele pega e olha para o homem e fala: tua fé foi perdoada, você foi perdoado. Aí todo mundo começa a blasfemar, fala: quem pode perdoar senão Deus? Jesus fala: olha, não sei porque vocês estão pensando isso, mas para vocês verem que foi dado todo o poder nos céus e na terra, pega aí teu leite e anda. Aí o homem sai andando, e aí a Bíblia diz que todos olharam, ficaram perplexos, felizes da vida, e creram. Então a gente, mesmo aqueles que estavam criticando, creram. Outros foram lá para ver o milagre. Uma vez por ano eu prego, pergunto para a igreja: como é que está a sua fé hoje? Você foi lá para, você veio para ver o milagre, ou você veio porque você estava curioso para ver se o milagre acontece? Então se você quer realmente agradar a Deus, não venha para ver se acontece, venha para acontecer. Venha porque você tem certeza que acontece, venha porque você crê que acontece. Amém, queridos? Se você quer agradar a Deus, é assim. E olha o erro dele, ele fica curioso. Ele não estava olhando, ele estava curioso. E ele seguia Felipe por toda parte, ele queria ver. Olha, gente, ninguém me tira do coração pelos acontecimentos seguintes, que ele queria ver. Ele ainda queria ver como é que ele faz esses truques. Ele ainda estava querendo saber como é que ele faz esses truques. Eu vou mostrar para vocês como é que ele fazia esses truques. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16. Põe lá no versículo 17. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, verso 17. E estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em línguas novas falarão. 18.
pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo algum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos e eles serão curados. Era isso aí, em meu nome. Em nome de quem? Em nome de Jesus. Era Jesus falando. Esse finalzinho, esse último capítulo 16, é o último capítulo do Evangelho segundo Marcos. Já era Jesus falando com eles, instruindo eles. Então ele queria saber como é que ele faz esses milagres, como é que ele faz esses truques. Filipe era só um diácono. Filipe não tinha sido consagrado apóstolo, não era um sacerdote, não estava ali constituído com altas patentes. Era um diácono que se dispôs a fazer o que era bom, mas tinha no coração a palavra de Deus. Então a palavra de Deus afasta das mágicas, afasta dos truques e leva à realidade espiritual, à realidade divina. Ele então ficou olhando e vê Filipe fazendo aquilo, e ele vai se render a isto. Esta manhã eu queria que você entendesse algumas coisas. Não se deixe enganar. Os sinais, eles estão na palavra de Deus. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Se alguém prega um outro evangelho que não seja este aqui, Paulo diz que seja anátema, ou seja maldito mesmo. A Bíblia está falando isso. A Bíblia está dizendo, se alguém prega qualquer outro evangelho que não seja esse. E como é que você vai conhecer aonde a gente aconselha? Não é que você precisa fazer uma faculdade de teologia, não é que você precisa se tornar um expert em cada versículo, decorar versículo por versículo. Se fizer isso, glória a Deus. Mas a instrução, eu tenho sempre dito isso, a instrução é nossa, de pastores, cuidado é nosso. Você precisa examinar com calma. Adote a prática de vez em quando abrir, dar uma lida em alguns versículos. Adote a prática de vez em quando orar a Deus. Todas as vezes que eu vou fazer qualquer coisa aqui com alguém, que eu vou iniciar algum projeto com uma pessoa que vai trabalhar na igreja, que eu tenho um sonho ou um plano de fazer com que a pessoa cresça na igreja, a primeira coisa que eu falo é assim, olha, tira um tempo para ler a Bíblia e orar. A maioria não consegue, vai ficando muito tempo, vai ficando monótono. Na parte principal falha, se falha na parte principal não avança depois, não consegue avançar depois. A primeira parte é conhecer isso, entender isso. E você não precisa na sua casa, fazer a sua casa uma faculdade de teologia, mas aprenda a ler a palavra, leia a palavra. Tem alguma dúvida, procure. Sabe o que você pode fazer também? Ensinar outra coisa para você, falar alguma coisa para você. Eu não sei, o que eu faço? Você pode perguntar, é claro, mas você também pode abrir a palavra de Deus e examiná-la, porque ela vai revelar para você. Quando ele olha, ele diz, eu não consigo fazer esses truques. E não vai conseguir mesmo. Ele fala, mas como é que pode? Eu sou um homem importante. Vem esse Filipe, ele era só um diácono. É um cara que ajudava lá a distribuir alimento. Eu chegava lá, ele estava na fila, distribuindo alimento. Era isso que esse cara fazia. E agora olha que coisas incríveis. Eu não consigo fazer as coisas que ele faz. Ele podia ser simples, como talvez você seja simples, como eu sou simples. Ele podia não ter o poder que tinha, né, de comando e poder que enganava muita gente, dominava ricos e pobres como Simão. Era um homem simples, um homem sem patente, mas ele não estava fazendo nada, não era truque, nem estava fazendo nada em próprio nome. Ele estava fazendo no nome de Jesus, e o nome de Jesus tem poder. Essa manhã eu queria só que você entendesse isto. Há poder no nome de Jesus. E você pode ser uma pessoa simples, e pode ser uma pessoa sem um chamado pastoral. E melhor, inclusive, que leve a sua vida simples assim, do que depois tentar fazer uma coisa que você faz de qualquer jeito, ou tentar viver uma vida de pastoreio que depois você não consegue ver. Melhor assim. Você vai ser muito mais feliz, porque se for só por ambição, a pessoa só vai sofrer. Você vai ser muito mais feliz, porque ele era um homem simples, mas no nome de Jesus, muitos milagres aconteciam, e aquelas artes mágicas foram por terra, porque aquilo que é desta terra dura um tempo, aquilo que é lá do céu durará eternamente. Diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 3, verso 14. Presta atenção, muita atenção nisso, que tudo que Deus faz durará eternamente. Vamos ver a versão que está aqui para você não ficar confuso. Compreendi ainda que tudo que Deus faz dura para sempre. Ao que Deus criou, nada se pode acrescentar. De igual modo, nada se deve subtrair. Esse método de Deus para fazer com que a humanidade o ame reverentemente. Ou seja, tudo que Deus faz é eternamente. Nada precisa tirar, nada precisa acrescentar. Faça isso, sendo simples, sendo uma pessoa muito
muito instruída, sendo pobre, sendo rica, não importa. Faça isso, você não vai precisar de mágica. Você vai ver os projetos de Deus, as bênçãos de Deus acontecendo dentro da tua casa, no nome de Jesus. Amém, igreja? Esta manhã, vamos aprender com esse Filipe, só um diácono, mas que tinha a palavra de Deus. Através dele muitos milagres foram realizados. Desde quarta-feira Deus colocou firme no meu coração. Somos profetas. Profeta é aquele que lê, interpreta a palavra de Deus e a ministra. Somos diáconos, somos pessoas simples, não importa. Este evangelho ministrado no nome de Jesus, você vai ver coisas acontecerem. Mulher, é casada? Aprenda a falar coisas desse espírito para o teu marido. No momento de dificuldade dele, fale coisas assim. Fale sobre esta palavra, vai ajudá-lo. Marido, se é marido é porque é casado, né? Ministra para a tua esposa, teus filhos, esta palavra. Não se preocupe, mas quem sou eu? Não sou pastor, não sou apóstolo. É a palavra de Deus, é o nome de Jesus que faz todas as coisas. É por isso que este homem conseguia fazer, Filipe conseguia fazer, sem ter patente nenhuma. E nós vamos ver Estevão, nós vamos ver Filipe, nós vamos ver coisas incríveis acontecer através de homens simples. Leva essa palavra, esta manhã leva essa palavra para a tua casa. O que está errado, o que está atrapalhando a tua casa, começa a chegar lá e declarar: no nome de Jesus, mudou. No nome de Jesus, está amarrado. No nome de Jesus, ó, o cachorro do vizinho vem e fica sujando todo o seu quintal, abençoa, fala: Senhor, eu não quero que o cachorro morra não. Aquilo que eu tinha falado, perdoa pelo que eu falei. Eu quero que a vizinha ela tenha um quintal maior ainda, ou então ela se mude para uma mansão e tenha lugar para o cachorrinho dela. Não sei, profetize de uma maneira boa, aprenda a sair dos problemas de maneira boa, sabe? Quando os filhos estão ali vivendo situações difíceis, bullying, né? Um negócio complicadíssimo. Ou quando eles são muito, sabia que às vezes os filhos são muito bons e a sociedade, os amiguinhos tentam pará-lo, porque na verdade incomoda o quanto ele é bom. Não é porque ele é ruim, porque ele é bom. Às vezes tentam pará-lo. E isso na cabeça de um jovem, na cabeça de uma criança, aprende a declarar. O que nós ministramos aqui no momento de dízimo e oferta? Que haja paz. Começa a ministrar paz, começando pelo teu próprio filho, por tua própria casa. Se a tua casa for resoluta, firme no nome de Jesus, ela vai firme, as coisas estão acontecendo em volta, e você vai falar: Deus abençoe, Deus abençoe. Mas o cara falou que você vai morrer, Deus abençoe ele. O cara falou que Deus abençoe ele. O cara falou que você não presta, Deus abençoe ele. E falaram que Deus abençoe, porque no nome de Jesus eu fui chamado para pregar paz, eu fui chamado para pregar cura, eu fui chamado para pregar libertação, eu fui chamado para ser diferente, eu fui chamado para ser alguém que vale a pena nos céus. Faça isso esta manhã. Quem é você? Sou ninguém, pastor, glória a Deus. Começa por você então. Já que você é ninguém mesmo, fale no nome de Jesus. Sou muito importante, desce um degrauzinho aí e fala no nome de Jesus. Sou muito fraco, glória a Deus, usa a força do Senhor. Muito forte, diminui um pouquinho a bomba aí e vai no nome de Jesus, porque é este nome que tem poder. Amém, queridos? Levem esta palavra esta manhã para a tua casa, para a tua família e para a tua vida, no nome de Jesus. Amém. Pai querido, no nome de Jesus, eu peço: abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. Meu Deus querido, que todos possam guardar isso no coração, meu Pai. Possam guardar o entendimento pleno de que não é quem nós somos, é o teu nome que tem poder. E meu Pai, que o teu povo não seja enganado, como esse homem enganava durante muito tempo, fazendo com que pessoas importantes até, meu Pai, ou pessoas simples, declarassem que ele tinha o grande poder. Não, meu Pai, não deixa não, por favor, que o teu povo tenha discernimento, que o teu povo, meu Pai, que aprenda a examinar as escrituras, aprenda a examinar a palavra, que o teu povo aprenda, meu Deus querido, a estar constantemente em contato contigo, porque ainda que falte às vezes conhecimento mais apurado da palavra, o teu Espírito Santo revela, traz ao coração paz,
traz ao coração discernimento, traz ao coração entendimento. Então, meu Deus querido, que o teu povo aprenda a ter mais sensibilidade. Quando vier aquela coisa, eu não estou tendo paz nisso, que o teu povo aprenda a esperar um pouquinho, orar, examinar, ver, meu Pai, tudo que está acontecendo, mas que o teu povo também aprenda uma outra coisa. Podemos ser simples, podemos ser poderosos, podemos ser cultos, podemos ser pessoas simples demais, até no entendimento, ou às vezes até difícil, às vezes até muito precário na leitura. Meu Pai querido, que o teu povo aprenda a ter confiança no nome de Jesus, porque quando faltar todas as coisas, quando faltar argumentos, quando faltar tudo, meu Pai, o nome de Jesus estará presente, o nome de Jesus que veio para as viúvas, que veio para os órfãos, o nome de Jesus que veio para os pobres, mas o nome de Jesus que veio também para todos, meu Pai, que nele creem, porque foi assim que a tua palavra disse, que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por favor, meu Pai, abençoe o teu povo esta manhã, abençoe estas famílias, estas casas, meu Pai querido, e que saiam daqui empoderados mesmo, meu Pai, não com altivez, não com orgulho, não, meu Pai, mas empoderados na palavra, empoderados no nome de Jesus, e diante de toda e qualquer dificuldade que enfrentarem, que possam vencer, que possam enfrentar, que possam declarar no nome de Jesus, porque nesse nome, no seu nome, há poder. É assim, meu Pai, que eu oro e abençoo o teu povo no nome de Jesus, e toda a igreja diga, então dá glória a Deus aí, aleluia.